E agora o bandidão meteu os pés pelas mãos, viu? Olha só, o Bolsonaro está sendo ajudado aí nos últimos dias por alguns dos seus novos amigos, entre eles aí o grupo Folha de São Paulo e o UOL. Lembremos aí que faz cerca de 2 semanas o Bolsonaro ele assinou um artigo que foi publicado na Folha em destaque, ficou na primeira página do site da Folha e na primeira página do site do UOL o dia inteiro, que dizia como título: temos que aceitar a democracia. E aí o Bolsonaro dava lições de democracia para a esquerda nesse artigo aí. Eu tenho certeza que não foi ele que escreveu, porque ele não sabe escrever nem 2, 3 linhas, mas alguém deve ter lido para ele, que ele também não lê, né? E ele assinou ali. Agora, o UOL resolveu fazer uma entrevista exclusiva aí com o Bolsonaro, porque ele tá para ser preso. E ele tá com medo, muito, muito medo. Tanto medo tá o Bolsonaro, que quando ele chegou no aeroporto de Brasília, depois das suas férias em Maceió, rumo aí à sua mansão. Para quem não sabe, o Bolsonaro está numa mansão nova em Brasília. Eu fico pasmo que a imprensa não mostra fotos da nova mansão do Bolsonaro. Quando o Lula alugou uma casa em São Paulo na pré-campanha ali em 2022, teve repórter do Metrópolis e da Veja que foi até revirar o lixo do Lula para ver qual vinho ele bebia, para ver qual era a marca do sabonete do Lula. Isso. Mas quando é o Bolsonaro numa mansão, sem problema algum. Pois bem, Bolsonaro no aeroporto, ele acabou ali confessando que ele ia dar golpe. O Bolsonaro, a fala dele foi muito longa, mas em determinado momento ele falou, e aqui eu vou colocar as aspas, ele disse: olha, eles iam discutindo lá dentro o estado de sítio. Depois eu falei na Avenida Paulista e comecei a conversar por aí. É um remédio constitucional. Confessou que ele estava buscando estado de sítio. Estado de sítio é quando o país está sendo atacado, quando está tendo aí uma guerra, ou uma guerra civil, ou uma guerra com outro país, ou uma guerra civil. Exemplo, lá na Ucrânia, está em estado de sítio. Lá em Gaza, está em estado de sítio. Não tinha nada acontecendo no Brasil em dezembro de 2022 e em novembro de 2022. Só tinha o Bolsonaro chorando e ele querendo fazer uma guerra civil, que inclusive, se a gente lembrar a primeira entrevista dele lá nos anos 90, ele falava que tinha que ter uma guerra civil e matar uns 30 mil. Pois bem, então ele está confessando ali que é golpe. Todo golpe se ampara em alguma coisinha na lei para fingir que é legal. Não todo, né, mas boa parte deles. E todo golpe aí, quase todos, sempre tem ali a pessoa que dá o golpe dizendo: vou convocar novas eleições aí para ver se o povo quer me manter ou não. E aí nunca convoca, né? Aí o que acontece? O Bolsonaro primeiro confessou isso, e aí na entrevista pro UOL ele conseguiu piorar. Por quê? Porque logo depois do Bolsonaro confessar, vários juristas falaram: o que o Bolsonaro admitiu até agora já é suficiente aí para condená-lo. Ele não tem o que fazer mais. Ele está admitindo que ele estava vendo ali, não interessa se está na Constituição ou não, que ele estava buscando uma saída para continuar no poder e para subverter a ordem democrática do Brasil. Ele está confessando. E na frente de todo mundo. O fato da declaração do Bolsonaro não ter sido veiculado em todos os canais exaustivamente é um negócio assim que fica caramba. Mas não foi, por quê? Porque depois pouco tempo depois, saiu o relatório final da Polícia Federal, e aí tem muito conteúdo. Até agora estão saindo aí novas notícias sobre esse relatório. Pois bem, o Bolsonaro deu entrevista para o UOL, e na entrevista ele revela que ele tem plano de fuga sim. O Bolsonaro, obviamente, ele não vai falar com todas as letras, se bem que às vezes ele fala, mas ele foi perguntado sobre se ele fugiria para uma embaixada. Ele diz que, olha, isso aí é um refúgio para quem está sendo perseguido politicamente. Se você liga isso com todas as palavras que ele disse na entrevista e nessa coletiva que ele deu no aeroporto, ele disse que está sendo o quê? Perseguido politicamente, que ele é um perseguido político. Ele fala na entrevista que ele foi tornado inelegível sem ter crime algum. E o repórter, em nenhum momento, você vê que é uma entrevista ali combinada, né? Aquele tipo de entrevista que o repórter sem vergonha combina as perguntas com o entrevistado. No caso, um repórter bandido e um entrevistado bandido, ali combinando perguntas e respostas. E aí, ele fala ali que foi condenado a ser inelegível sem crime e tudo mais, reclama disso e diz que está sendo perseguido politicamente. Isso ele fala na pergunta seguinte da pergunta em que ele diz que se refugiar em embaixada é uma saída para quem está sendo perseguido politicamente. Quer dizer, o Bolsonaro admite aí para todo mundo que ele tem um plano de fuga. Não se sabe se é a embaixada da Hungria,
se é a da Argentina, se é a dos Estados Unidos. Na Hungria, tudo indica lá o modelo de governo que criou o ditador lá da Hungria, que a Globo jamais vai chamar de ditador, mas está no poder há quase 15 anos, e ele criou uma corte acima do STF de lá. Ele fez o que o Bolsonaro gostaria de fazer no Brasil, mas nunca teve poder político. Ele acabou com toda a imprensa de oposição, prendeu muitos jornalistas, os que ele não prendeu, ele fechou os jornais, ou ele achou as pessoas mais ricas do país dele, da Hungria, conseguiu o apoio dessas pessoas para que eles comprassem os veículos de mídia. E aí, até os que eram oposição se tornaram ali a favor dele. E aí, ele criou uma corte acima do STF e ele se mantém no poder para sempre. Então, Bolsonaro, talvez, na cabecinha dele, pense, pô, é capaz que o Orbán fique mais uns 10, 15 anos, pelo menos, lá no poder na Hungria. Dá para se refugiar lá. O Milei, o Bolsonaro deve pensar, pô, será que o Milei vai ter força para dar golpe daqui 2 anos? Tá aí no segundo ano de governo, tá uma desgraça argentina, será que ele vai ter força para dar golpe? A gente sabe que ele vai tentar, né? Mas será que vai conseguir? A Argentina não é o Brasil, os militares argentinos não são iguais os brasileiros tiveram anistia, então eles sempre tiveram o golpismo ali. Olha só o general Heleno, ele e seus amigos tiveram anistia no fim dos anos 80, e aí 30 anos depois tentaram dar golpe de Estado. Se não tivesse tido anistia, não estariam tentando dar golpe. Na Argentina não teve anistia, então os militares lá têm medo, coisa que os do Brasil até o momento não têm, e é bom que comecem a ter quando forem presos aí mais militares. Pois bem, aí o Bolsonaro pensa, será na Argentina, será nos Estados Unidos? O Trump fica aí 4 anos, né? Então ele tem 4 anos ali, o Bolsonaro de guarita, na embaixada americana. O problema é que a embaixada americana vai estar em obras, né? Vão fazer aí um prédio com 9 andares subterrâneos. Aí eu vi gente de esquerda, é sempre aquela esquerda que a direita gosta, que foi justificar falando, não, mas não tem problema esses 9 andares subterrâneos da embaixada americana, é porque em Brasília só pode ter prédio até 5 andares, e aí para fazer maior vão colocar 9 para baixo. Os Estados Unidos usavam a embaixada estadunidense na Alemanha para espionar o governo alemão. A Angela Merkel, que foi chanceler, lá o nome é chanceler, que é a chefe de Estado, ela foi espionada pela embaixada americana, tá? Para você ver, um aliado aí dos Estados Unidos, o embaixador do Reino Unido, ele foi expulso da Rússia faz 2 dias porque ele era um espião. A embaixada do Reino Unido funciona como um escritório de espionagem dentro da Rússia. Isso é coisa, né? E agora vão fazer 9 andares subterrâneos. Aí isso é difícil para o Bolsonaro ficar lá. Em obras aí, talvez não aceitem ele, mas talvez aceitem. Tem consulados aí, consulado não pode, mas tem embaixada dos Estados Unidos em outras cidades. Vai saber se ele vai querer ou não. Agora, a Polícia Federal está acelerando a prisão. A Polícia Federal está, nesse momento, indo para cima aí do Bolsonaro em outros inquéritos. E o Alexandre de Moraes já deixou tudo de maneira que fique ali, que fique com mãos atadas os bolsonaristas do STF. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes sabe que tem o André Mendonça e o Cássio Nunes. E que aí no julgamento aí que vai condenar esses bandidos, para que eles sejam condenados aí até antes da eleição, ninguém pode pedir vistas e atrasar o processo aí em 3, 4 meses. Então, o Alexandre de Moraes, ele mandou aí o processo para a primeira turma. Porque desde o fim de 2020, não tinham mais 2 turmas no STF, tinha uma só. Porém, no ano passado foi mudado isso, agora o STF voltou a ter 2 turmas. Os ministros gostam que sejam 2 turmas. Por quê? Porque aí o poder deles, perante os processos que eles estão, é muito maior, porque afinal, em vez de julgarem 11, julgam apenas 5. E aí, obviamente, alguns processos não caem para eles, caem na outra turma, mas os que caem para eles é um poder muito maior. Os ministros gostam disso. Não pense que não. E aí o que acontece? O caso aí do Bolsonaro vai para a primeira turma, então não tem como o Cássio Nunes e o André Mendonça pedirem vistas. Um eventual mandado de prisão para o Bolsonaro, depois de ser cumprido, vai ter que ser julgado no plenário do STF, no STF. E como o processo está na primeira turma, o habeas corpus que o Bolsonaro fizer aí depois de ser preso, ele vai ser julgado na primeira turma. Então a chance gigantesca aí, que todo mundo aposta, é que seja um 5-0 a favor da prisão dele quando ele for preso, e que seja um 5-0 a favor da condenação de todos esses indiciados pela Polícia Federal. Só que a polícia,
já está pegando o Bolsonaro em outros inquéritos. Lembre-se, tem um inquérito aí da ABIN e esse inquérito já chegou no Bolsonaro. Então a coisa está ficando cada vez pior. O que estão vendo aí os aliados do Bolsonaro, que eles estão com muito medo, é o seguinte, é que as investigações estão avançando, as que já terminaram chegaram na Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral da República já recebeu, são um grupo de 10 procuradores que atuam na PGR e que vão se debruçar aí sobre essas 884 páginas do relatório aí final do inquérito do golpe, mais as 200 e tantas páginas, 230, se não me engano, do inquérito das joias, mais as páginas aí do inquérito do cartão de vacinação. E aí eles vão o quê? Ligar os pontos, ligar esses 3 inquéritos e transformar três relatórios diferentes em uma denúncia só. Por quê? Porque eles acreditam que, mesmo se lá na frente parte aí dessa quadrilha conseguir tentar politicamente reverter qualquer coisa, tem uma coisa que o Bolsonaro não consegue reverter de jeito nenhum, que é o crime aí de formação de quadrilha, que hoje se chama ORCRIM, organização criminosa. Por quê? Porque uma organização criminosa é quando 4 ou mais indivíduos, tem que ser mais de 3, se juntam para cometer crimes, mais de um crime. Se for um crime só, é associação criminosa. Se forem mais, aí já é uma organização criminosa. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Vamos para cima aí dessa corja maldita